Olá, eu me chamo Lucas Felipe e eu vou estar apresentando o projeto Manaforte. Antes de ir para os IDs, eu vou dar uma passadinha aqui por todas as páginas do projeto. Então, aqui é a página inicial, onde mostra todas as cartas que estão cadastradas lá no JSON Server. A única parte do projeto que ainda não funciona são os filtros. O resto está tudo funcionando. Vou mostrar a responsividade. Como pode ver, todas as cartas se ajustam. Os filtros, quando não tem mais espaço, se ajustam também. A navbar. E agora, mostrar a parte de adicionar favoritos. Que eu posso adicionar ou remover. Ele adiciona nos favoritos lá no JSON Server também. E as cartas adicionadas aparecem aqui na parte de cartas. Tem a parte de adicionar as cartas em um deck também. Então, no caso, essa aqui já está adicionada, então ele não deixou adicionar de novo. Se eu vim aqui essa aqui está adicionada também. Aqui. Então eu tenho a opção de adicionar uma, duas, três ou quatro cartas dessa para o meu deck de teste. Quando eu adiciono, ele coloca dentro do deck. Daí vindo aqui, se eu clicar aqui no deck, eu posso ver que a carta foi adicionada na quantidade de 3. Se eu clicar na linha, eu tenho um preview da carta. Eu posso adicionar a quantidade com o máximo de 4, que é o máximo permitido, e diminuir até T1 ou remover a carta. Se eu quiser, eu posso deletar o deck também. Eu posso adicionar um novo deck, posso dar um nome qualquer, escolher o tipo de deck, e se eu quiser, eu posso escolher uma foto. Se eu não escolher nenhuma, ele vai vir com a foto padrão, que é essa. E agora, eu vou começar a explicar os IDs. Então agora, partindo para a apresentação dos IDs, vou começar com o ID1, que é o layout responsível com framework CSS. Que é basicamente o uso de um framework como o Bootstrap ou o Tailwind para criar layouts flexíveis. Eu estou usando o Tailwind CSS. Para que serve? Ele facilita a criação de páginas que se ajustam a diferentes tamanhos de tela rapidamente. E como funciona no código, eu vou estar mostrando aqui nessa página mesmo, usando como exemplo a minha navbar aqui. Então aqui tem a minha nave, que tem aqui a tag flex para deixar o container principal flexível. E aqui é onde é a parte mais importante da responsividade. Que aqui a minha lista, essa lista aqui, ela fica normalmente escondida. Mas se eu tiver uma tela maior do que 48 rem ou 768 pixels, ela vai aparecer, que é o caso daqui, como eu estou no monitor Full HD. Mas se o meu monitor for menor do que 48 rem, essa tag aqui vai parar de aparecer, ela vai reaplicar a tag hidden e o meu mobile hambúrguer aqui vai ser aplicado, porque ele só aparece em telas menores do que 768 rem. Então se eu vir aqui e diminuir, ele aparece o ícone aqui. E clicando no ícone, ele ativa essa div aqui, que é essa lista aqui. Então é assim que tá funcionando a minha navbar. Agora, por ID2, que é o layout responsivo com CSS nativo, o que é? É basicamente criar layouts utilizando apenas CSS, sem a utilização do framework, no caso do Tailwind. Para que serve? Para oferecer um maior controle do comportamento responsivo da página e como funciona no código, que eu vou estar mostrando aqui agora. Se eu vim aqui no VS Code, eu tenho a minha página de login aqui. Como dá para ver, eu não tenho nenhuma tag Tailwind, não estou nem importando o arquivo. E aqui no meu login.css,
Se eu vim aqui no meu login form, por exemplo, eu tenho display flex, eu tenho largura de 20 rem, mas em telas menores, como aqui embaixo, é, em telas menores do que 640 pixels, em vez de 20 rem, eu passo a ter uma largura de 90%, eu passo a ter uma largura máxima de 18 rem, eu passo a ter um padding de 1.25 rem, ao invés de 1.5 rem. E se eu vier aqui e inspecionar, conforme eu for diminuindo, os campos vão diminuindo também. Conforme eu vou diminuindo aqui, os campos vão diminuindo também. Então, tá tudo responsivo. Agora para o ID4, que é o layout fluido com unidades relativas, que é basicamente usar a porcentagem, rem, VH, VW, ao invés de pixel fixo, ao invés de px no caso, né? Para que serve? Ele permite que os elementos se redimensionem proporcionalmente ao tamanho da tela. E aqui no meu código, como mostrei na tela de login, está usando tudo rem ou porcentagem, né? Aqui rem, VH, porcentagem. E nos outros arquivos estão usando twind. Então, deixa eu ver. Por exemplo, aqui na minha seção de filtros, eu tenho um text small. Como o Tailwind ele usa unidades relativas por padrão. Então, se eu vir aqui no text small, ele vai ter 0.875 rem. Agora, para o ID5, que é a animação com CSS ou JavaScript, que é basicamente adicionar pequenas transições visuais para melhorar a experiência do usuário com o feedback visual. No meu site ele tem algumas animações bem simples, tipo quando eu vou em cima de um card, ele dá um zoom in, ele deixa o background mais escuro. Mesma coisa aqui no Dex, que ele dá um zoom na imagem. Ele muda o background dos botões. Aqui no meu login, ele muda a cor da barra embaixo. Então, se eu vim aqui digitar um e-mail e o e-mail não for válido ainda, ele deixa vermelho, mas se o e-mail for válido, ele volta a ficar roxo. E no código, ele funciona assim. Tem as cards que ficam lá na minha index. Então, ele tem aqui uma opção hover, que ele dá um scale de 1.02. Ele muda o cursor para um pointer. Ele tem uma transição que dura 300 milissegundos. E durante esses 300 segundos, ele vai mudar o background e ele vai adicionar 40%, e ele vai adicionar 40% de transparência. Então, ele dá aquele efeito de ficar mais escurinho a imagem. Então, aqui, como se fosse um. Como eu tenho esses dois inputs em cima da minha carta, eles têm um background preto, mas aqui eu adiciono 40% de transparência nesse background. Então ele fica com esse efeito mais escuro no fundo. E isso seria o ID5. Agora para o ID6, que é o Design System Consistente, que é basicamente um conjunto de regras para cor, tipografia ou componente, basicamente para manter a consistência visual. E aqui eu vou estar mostrando no código. Como eu estou usando o Tailwind, ele já tem uma tabela de cores padrão. Eu estou mantendo sempre o background 900. Para navbar, eu estou usando um background gray 800. Para botões, eu estou usando. Cadê? Aqui. Eu estou usando
o background gray 700, e quando dou um hover, um background gray de 600. A fonte padrão do meu site também é a Poppins, então todo o site está sendo aplicado ela. Eu estou usando também para os botões de delete, são para os botões de delete, adicionar card, remover card. Eu estou usando green, yellow e red, todos na variação 600. E eu acho que seria isso para esse ID. Então agora para o ID8, que é a tipografia responsiva, que é basicamente eu ajusto o tamanho da fonte, dependendo do tamanho da tela, para garantir uma leitura confortável em tamanhos diferentes de tela. E como é que ela funciona? Então, aqui primeiro, no meu área Dex, que é o único lugar que isso está aplicado, porque nos outros lugares como é mais imagem, então não tem muito onde aplicar. Aqui, se eu inspecionar e eu diminuir o tamanho da tela, fica sempre um tamanho legal aqui, o título da carta. E para isso, aqui no meu Dex.js, onde os decks são renderizados, eu tenho um text large que tem 1.125 rem, mas em telas pequenas eu tenho um text de 1 rem, para não ficar muito maior, para não ficar muito grande. Agora o ID9, que é a responsividade de imagem com CSS, que é basicamente aqui, conforme eu vou diminuindo o tamanho da, da minha tela, a minha imagem sempre vai manter o mesmo padrão, mesmo que ela diminua, ela não fica distorcida. E no código, aqui, dá para ver que a minha imagem tem um aspecto de vídeo, que é basicamente o 16:9, né? Para ela ficar um retângulo exato, independente do tamanho da tela. Eu também uso a propriedade Object Cover para ela ocupar o tamanho inteiro para a imagem ser redimensionada do tamanho do meu container e não ficar cortada. E eu acho que é isso. Agora para o ID10, que é a otimização de imagem, que é basicamente para as imagens terem um menor tamanho, ser mais fácil de salvar. No meu caso, eu não tenho nenhuma imagem salva localmente. Eu fiz o upload de todas as imagens na Cloudinary, então eu tenho um link, um SRC aqui, que vem lá do Cloudinary. Então, para não precisar salvar as imagens todas localmente. Então, aqui para o ID11, que é a validação com HTML nativo, que é basicamente o uso das validações nativas do HTML para impedir o envio de dados inválidos. Aqui na minha tela de login, eu tenho meu campo de senha, em que ele precisa estar, em que eu preciso preencher uma senha. Ela precisa ter no mínimo 8 caracteres e ela não pode passar de 32 caracteres. Então, se eu vim aqui no meu código, eu tenho aqui a propriedade required, que eu preciso preencher ela, eu preciso preencher esse campo para ser enviado. Eu tenho min length de 8, que é para ter o mínimo de 8 caracteres, e o max length de 32, para ter no máximo 32 caracteres. Então agora, para o ID12, que é a validação customizada com regex, que é basicamente expressões regulares para definir formato de entrada, e é para garantir que os dados sigam um padrão específico. Aqui de novo, no meu login, na parte de e-mail foi aplicado o regex, onde eu tenho que ter alguma coisa, algum texto. Esse texto ele pode ser tanto letras minúsculas quanto maiúsculas, números ou símbolos. Então eu posso ter letra maiúscula, minúscula, símbolo, número. Daí eu preciso ter um arroba. Depois desse arroba, eu preciso ter um. Eu preciso ter um domínio. Pode ser também letra maiúscula e minúscula.
Então, teste. E daí depois eu preciso ter um ponto. E por último, eu preciso ter um domínio, uma extensão, .conf. Então aqui ele fica uma expressão válida. Agora aqui no meu código, aqui foi aplicado o meu regex. Então aqui eu crio a expressão, onde eu preciso ter letras minúsculas, preciso ter não. Eu posso ter letras minúsculas, maiúsculas, números de 0 a 9 e símbolos. Depois disso eu preciso ter um arroba, seguido por letras maiúsculas, minúsculas, números de 0 a 9. E após, eu preciso ter um ponto. Depois do ponto, eu preciso ter a extensão com letras minúsculas somente. E aqui ele é para fazer a validação do meu e-mail, onde ele, em tempo real, ele vê se os critérios estão sendo cumpridos. E se não estão, ele retorna uma mensagem de erro. Então, agora o ID13, que é a listagem com checkbox, rádio, select, é um elemento de formulário que permite múltiplas escolhas ou uma seleção única. É basicamente para coletar dados do usuário. Aqui onde ele está sendo usado nos meus filtros, mas como eu expliquei lá no começo, eles não estão funcionando ainda. E eu estou usando o select para ver a cor da carta que eu quero, o formato de jogo, ou a raridade da carta. E no código, se eu vim aqui no meu index.html, eu tenho aqui os meus filtros, com select. Esse aqui é o de cor, esse aqui é o de formato e esse o de raridade. Agora, o ID14, que é o Web Storage, que é basicamente armazenar alguma informação localmente no navegador, sem eu precisar de um servidor. Então, aqui eu estou usando o Local Storage na minha função de DEX, onde todos os DEX que eu crio, eles ficam salvos aqui no Local Storage. Eu venho aqui em aplicação, Local Storage, e vim aqui na minha seção. Eu tenho aqui os meus decks. Aqui, como dá para ver, opa, um pouquinho. Eu tenho aqui o meu deck teste, eu tenho o meu deck teste 2, e aí os dois estão sendo. É possível visualizar esses dois aqui. Se eu vim aqui e adicionar uma carta no deck, por exemplo, eu vou adicionar essa carta aqui nesse deck, essa aqui nesse deck, essa aqui nesse deck, e assim por diante. Eu voltar aqui nos meus decks, voltar aqui em inspecionar, aplicação, aqui no local storage. Aqui eu vou ter, além dos decks aqui, eu vou ter essa card entries, que são as cartas que eu salvei agora. Ela guarda o ID da carta e a quantidade. E se eu entrar aqui no deck, no caso esse aqui é o teste, se eu entrar aqui, elas são disponibilizadas aqui. E se eu remover ou adicionar, ela atualiza automaticamente. Então eu vou deixar o nível com 1. Se eu volto aqui, ele muda para 1. Eu vou deixar com 4. Eu venho aqui, ele está com 4. Se eu removo, eu venho aqui, ele não está mais aqui. Então, agora no meu código, se eu vim aqui em Dex Storage, eu tenho aqui a minha função onde eu salvo Dex. Então eu passo o local storage, eu passo o item, que no caso é o meu deck.
E isso vai, vai disparar um evento que vai atualizar minha página e mostrar o novo deck. E aqui, por exemplo, para deletar um deck, eu pego os decks do local storage e eu vou pegar um específico que tem aquele ID. Eu vou filtrar e daí eu removo o deck do local storage. E aqui para adicionar cartas no deck, eu tenho a função Add Card to Deck, onde eu vou pegar os decks, eu vou procurar o deck com o ID, é, com o ID do deck que eu quero adicionar. Se não tiver nenhum, ele dá um erro. Daí eu defino aqui o ID do card, a quantidade, e aqui ele adiciona, ele dá um push no card ID e na quantidade de cartas. E daí ele dá um set nos decks. E é basicamente isso. Agora o ID 15, que é o ambiente com Node.js e NPM. O NPM é basicamente um gerenciador de pacotes. Ele serve para facilitar a instalação de biblioteca, automação de tarefa, gerenciar as dependências do projeto. E aqui no projeto, se eu vir aqui no package.json, dá para ver as bibliotecas que eu estou executando. No caso, eu tenho o Tailwind, eu tenho o jQuery, eu tenho o jQuery Mask Plugin. Eu também tenho aqui um script que ele builda o CSS quando eu der o npm init, o npm install. E mesmo eu tendo o jQuery aqui, no final eu optei por usar o CDN do jQuery, porque o GitHub Pages ele não consegue ler a pasta source, né? Então, para poder testar lá no GitHub Pages, eu preferi deixar como CDN. E agora para o ID16, que são as boas práticas de versionamento no GitHub. É basicamente para manter uma organização do projeto, né? Então, se eu vim aqui no meu VS Code mesmo, com a extensão do Git, dá para ver todos os commits que foram feitos com o passar do tempo, todos os commits feitos por mim, o que foi a mensagem do que foi mudado em cada commit. Então, no caso, se eu vim aqui no ChangeDB, foi mudado o arquivo db.json, que eu tinha mudado de pasta. Se eu vim aqui o projeto completo, eu adicionei todas as alterações que foram feitas desde a AV2. Eu vim aqui em Cursor Pointer Add to Favorites, que é basicamente a função de deixar o cursor pointer no botão de adicionar os favoritos. Então é mais para manter um controle do que é feito no projeto, o que arquivo que foi mudado, o que foi adicionado e por aí vai. Então agora para o ID17, que é o README padronizado e atualizado, que aqui. Eu estou usando o README disponibilizado no Moodle. Ele está atualizado com tudo que foi feito. Todos os x marcado, o que não foi feito está desmarcado. Tem um tutorialzinho aqui embaixo de como executar o projeto. E é basicamente para manter o controle, né, do que foi feito, o que foi pedido, o que foi feito, o que não foi feito. E por aí vai. Agora o PD18, que é a organização modular dos arquivos do projeto, é basicamente para manter um padrão, né? Manter um controle de pastas e arquivos e por aí vai. Eu estou usando o padrão disponibilizado no Moodle com algumas alterações. Então, aqui, se eu vir aqui,
eu tenho a minha pasta Docs. Essa pasta Docs, ela possui uma pasta JS, onde tem todos os meus arquivos JavaScript. Eu tenho a pasta Styles, que tem o style do meu login e o Tailwind mimificado. E eu tenho todas as minhas páginas HTML. Elas estão. As minhas páginas estão aqui ao invés de estar numa source da vida, porque o GitHub Pages ele só lê arquivos que estão ou na raiz do projeto ou dentro da pasta chamada Docs. Então eu optei por deixar dentro da pasta Docs para deixar mais organizado. Agora o ID19, que é a configuração de linters e formatadores. Eu estou usando o Prettier, que ele é basicamente para manter uma, uma mesma padronização de indentação no projeto. Então se eu vim aqui, tipo, tirar alguns espaços aqui, e daí eu dar um Alt Shift F, ele muda tudo para deixar tudo no mesmo padrão e não ficar uma página diferente da outra. Então se eu vim aqui e dar um Alt Shift F também, ele vai mudar o que dá para mudar. Se eu vim aqui e dar um Alt Shift F, ele vai mudar aqui, ele tinha um espacinho aqui antes. Para manter sempre o mesmo padrão de projeto, né? Não tá deixando uma página diferente da outra, a indentação. Assim fica tudo mais organizado, mais bonitinho de ver. E não tem nenhum malefício. Ele já vem embutido dentro do próprio VS Code, então não tem por que não usar. Então agora, para o ID20, que é o uso de jQuery para manipulação do DOM e interatividade. No caso, o jQuery ele serve para você ter um controle maior, mais fácil, do para a manipulação do DOM, que são essas páginas já estão carregadas dentro no site. Hoje em dia o jQuery não é mais tão utilizado, mas eu utilizei mesmo assim. Então, por exemplo, aqui, no meu card preview. Se eu clicar na minha aqui index, eu clicar aqui, eu tenho um preview do meu card. Esse preview ele acontece com a manipulação do DOM, onde ele vai mudar aqui, não dá para ver, ele vai remover a class hidden e vai adicionar a class flex para deixar o preview visível. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que para fechar o card, onde ele adiciona a class hidden e ele remove a class flex. É a mesma coisa aqui pro botão pro modal de remover aqui, onde quando eu clico ele remove a class hidden, adiciona a class flex e por aí vai. Então, agora para o ID21, que é a integração e configuração de um plugin jQuery, que eu utilizei o jQuery Mask Plugin. Ele é basicamente para adicionar uma máscara no input para aprimorar a experiência do usuário conforme ele for preenchendo os formulários. Então, aqui eu tenho. Como eu não tinha onde adicionar uma máscara, eu criei um arquivo chamado formsep.html e aqui eu tenho a máscara. Eu só tenho acesso a esse arquivo pela URL, porque não é do projeto em si, é só para mostrar algum dos IDs. Então, se eu vier aqui, tipo, por exemplo, colocar um CEP 85, 302, 325, ele tem a máscara onde ele vai adicionando automaticamente o ponto e o traço. E aqui no meu código, se eu vim aqui em formsep.html, eu tenho a máscara do plugin, do jQuery Mask Plugin, onde ele pega o SEP Input, que é esse aqui, e ele adiciona a máscara. No caso 00, ele vai adicionar um ponto, daí mais três números, daí um traço e mais três números. E ele não deixa eu adicionar mais nada que isso. Ele só deixa eu adicionar números. Se eu tento adicionar letras, ele não vai.
Então agora para o ID 22, que são as requisições assíncronas para uma API fake, para persistir os dados de um formulário. No caso aqui eu estou usando o JSON Server, que é basicamente para simular o envio dos dados para um back-end e testar a persistência, né, dos dados no servidor fake. Então aqui, o que que eu tenho o que que eu tenho que ficar salvo em servidor? Aqui no meu DB.json eu tenho as minhas cartas, elas não sofrem alterações ainda, eu deixei elas só para ter uma lista lá. O que realmente sofre alterações é os meus favoritos. Então se eu vim aqui e, por exemplo, adicionar todas essas cartas nos favoritos, dá para ver aqui no meu JSON Server que um monte de carta foi adicionada. E se eu vim aqui em cards, todas as cartas foram que eu adicionei estão aqui. E se eu remover tudo, agora aqui não tem mais nada. Então, conforme eu vou adicionando e removendo lá, ele vai adicionando e removendo aqui. Daí, no meu código, aqui em cards.js, eu tenho a função de favoritos, onde aqui ele vai verificar se o card já está nos favoritos. Se ele já tiver, ele vai remover dos favoritos quando eu clicar no botão. E como é um botão reutilizável, ele só muda o texto, então eu tenho que fazer essa verificação, porque senão ele ia tentar adicionar de novo e a carta ia ficar duplicada. Então ele remove dos favoritos, aqui ele passa ele pega a carta lá do meu servidor local, da minha tabela favoritos, e ele pega o card ID igual ao card que eu cliquei. Se ele existir, ele, ele dá um fetch lá no meu DB.json com o método delete e a carta é removida. Caso não esteja nos favoritos, o, a minha função ela vai passar um método post, onde ela vai passar que é um JSON, ele vai passar as informações que eu quero, que no caso é só o ID do card adicionado, porque ele cria esse ID aqui, que é o ID desse card, ele cria automaticamente. Então assim eu salvo as cartas nos favoritos. Então agora para o ID23, que é a requisição assíncrona para uma API fake para exibir dados na página GET. Basicamente mostrar as cartas que estão lá nos favoritos e mostrar as cartas gerais que eu tenho lá no meu JSON Server. Então, se eu vier aqui em cards, eu tenho essa função aqui, display cards, ela vai adicionar um card para ter lá no meu banco de dados fake e ela vai mostrar esses cards para mim. Se eu vier aqui em Saved Cards também, ele faz a mesma coisa. Opa! Ele faz a mesma coisa aqui, onde ele pega todos os cards e ele mostra para mim lá na minha aba de favoritos. E agora para o ID 24, que é a requisição síncrona para APIs públicas reais, eu optei por utilizar o ViaCep para demonstração. Como eu não tinha. Como a ideia era usar a API Scryfall para ter acesso a todos os cards disponíveis no jogo, a ideia era ter acesso à API Scryfall para ter acesso a todos os cards disponíveis no jogo, mas infelizmente eu tive alguns problemas, a API estava fora do ar e eu não conseguia acessar. Então, para demonstração, eu utilizei a API ViaCep, que é lá naquele form de novo que eu mostrei
agora há pouco, aqui, onde eu passo um CEP, eu clico em Search e ele busca as informações na API pública dos Correios. É, isso serve basicamente para pegar informações de outras empresas, outros sistemas, não precisar eu fazer tudo, eu posso pegar informações prontas. E aqui no meu formsec.html, eu tenho como eu tô pegando essas informações. Então, eu vejo quando dou um submit. Quando der um submit quando eu clicar no botão azul lá, ele vai executar essa função assíncrona, onde ele vai pegar o CEP, ele vai fazer a pesquisa aqui aqui nesse site, ele passa o CEP que eu digitei e ele vai pegar o JSON daquele CEP. É, Caso não tenha, ele vai retornar um not found, aqui, CEP not found. Mas caso tenha, ele vai retornar. Ele vai manipular o DOM e ele vai retornar 4 textos: o logradouro, o bairro, a localidade e o UF. E ele vai dar um show. Caso ele não consiga acessar a API por algum motivo, ele vai retornar ele vai retornar que deu erro ao pegar as informações. Aqui eu tenho todas as informações lá que ele vai passar, street, neighborhood, cidade, estado, por aí vai. E daí ele vai manipular essa div aqui para passar essas informações. Então, com isso, eu acho que foram todos os IDs. É, Então, com isso, acho que foram todos os IDs. Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço. Acho que o vídeo deve ter ficado um pouco longo, mas mesmo assim, muito obrigado.